Você mandou mensagem pra ela aí? É, mas ela não vai poder ler, ela tá usando o celular. Manda pro Christian. Não tem contato com isso. Começou? Já fala pra ela aí. Ela não entrou aqui. Oi, boa noite. Só me chamar, Lena. Aí. Oi, Lena. Agora vai dar certo. Vai dar certo. Temos eco, será não? Vê se o teu não tá dando retorno no teu microfone aí da minha voz. Aqui tá perfeito. Tá perfeito? Tá dando Tá eco ainda perfeito. aí? Eu acho que agora parou. Acho que agora vai dar certo. Pessoal, vamos só esperar um feedback aí. Pessoal, tá dando eco por acaso no áudio da Sandra aí? Isso, antes estava dando eco no meu áudio. É, Tá? Estão me dizendo o aqui meu. que já agora deu certo. Agora, vamos que vá. Agora vai dar. Pois é, nós vamos falar hoje dos desafios da comunicação na era das videoconferências. E por isso Nossa! começamos com um grande desafio. Para provar que existe esse desafio, a gente já tinha Sim. combinado isso, né, Sandra? Para acontecer isso, não era? Exatamente. Era. Exatamente, né? Eu acho que ontem até o Jean fez uma live e nós estávamos falando do desafio. A palavra de ordem, né, é resiliência. Nós estamos precisando de muita resiliência para todos os momentos. E na era digital a gente precisa muito mais, né? Porque nós estamos tendo que ter paciência com as nossas internets, com o Instagram da vida, que às vezes transmite, às vezes não transmite, às vezes cai a live na metade do caminho. Então, acho que é a palavra de ordem, né? O que você Paciência, né? percebe? Paciência, muita paciência, né? Eu acho que é um dos grandes fatores para que a gente possa desenvolver a nossa criatividade, né? Para desenvolver a nossa inovação que a gente vai precisar tanto, já está precisando e vai precisar ainda mais, né? Nos próximos tempos. Me fala um pouco, Lena, aí da sua visão relacionada a esses desafios. Sim, eu estava lembrando assim que antes do corona, eu sempre fui muito favorável a reuniões remotas, assim. Porque eu faço muito com a minha equipe as reuniões. A minha equipe é toda a distância, a liderança da minha Sim. equipe. Eu faço de tudo para a gente se reunir né, pelo menos uma vez por semana, ou 15 em 15 dias, 10 em 10 dias, mas às vezes não é possível, porque eu estou na rua, Sim. estou na estrada, minha vida é assim, então... E tudo bem, a gente lida muito bem com isso. Então, para mim, é uma coisa tão natural falar, se reunir pelo vídeo, né? Só que antes do corona era incrível a resistência das pessoas perante isso. Muito. E eu estou falando de cliente, estou falando de fornecedor, eu estou falando de pessoas assim, Lena, eu queria falar contigo. Eu falei assim, não, legal, então é o seguinte, vamos marcar uma vídeo. Ai, não, vídeo não, vamos fazer pessoalmente. Eu falei assim, mas sabe o que é? Que se eu tiver que sair e tal, a gente já que não podia resolver nesse primeiro momento, eu falei assim, você quer me beliscar? Eu brincava até. Não, eu falei, então dá para ser pelo vídeo, né? E eu tinha que convencer a pessoa e ela ficava até... E tem gente que não marcava enquanto não fosse pessoalmente. Eu falei, gente, mas esse aqui agiliza uma série de coisas o vídeo, né? Então, eu já vim com essa pegada muito grande, só que antes do corona, as pessoas... como a gente tinha espaço para o presencial e era muito forte, então eu acabava tendo que até me ajustar a esse presencial, né? Então, porque a pessoa quer que eu vá lá, tudo bem. E eu gosto também do presencial. Nossa, eu amo, sou sinestésica, né? Mas eu achava que muita coisa dava para agilizar. E agora o que a gente está, né, Sandra, é um momento que não tem esta outra alternativa, né? Então, quer dizer, há um condicionamento de, caramba, eu tenho que me moldar a esta realidade. De vídeo, né, de entender um pouquinho como é que funciona uma sala de conferência, como é que funciona chamar, qual que é a plataforma que eu vou usar que mais facilita, né? Então, assim, foi tudo muito pego no susto, né? Tanto as equipes, home office, como é que eu lidero, até para os líderes, né? Como é que eu lidero uma equipe agora, à distância, que eu não estou lá olhando eles. Então, tudo muito, essa loucura toda. Tudo ao mesmo tempo.
tudo ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que agora um pouco, nós estamos o quê? Na terceira semana? Sim, estamos indo para a Terceira terceira semana, semana. né? Então agora eu acho que começou assim, a criar um movimento diferente de se tornar mais natural, mais, sabe, as pessoas começaram a entender que, caramba, não é um bicho de sete cabeças, Sim, né? Porque tem gente que não está acostumado e, por exemplo, por algum motivo, não gosta da sua imagem no vídeo. sim. Não gosta, sabe? E aí a pessoa tem uma barreira muito grande, só que hoje é necessário trabalhar isso, né? A gente é um próprio É. exemplo, você é minha mentora e a maioria das nossas mentorias são São feitas feitas online. online, antes do É, corona já. antes do corona. É bem isso. Eu queria aproveitar, Lena, para que a gente pudesse falar, né, até para que as pessoas que não nos conhecem e que estão aqui nos Uhum, conhecessem um pouquinho. Então, eu queria que você se apresentasse. Aí, para quem ainda não conhece, né, a nossa grande Lena aí, se legal. apresenta para o Fazer pessoal. um pitch aí. Faz um pitch. Eu tenho 15 anos de experiência, eu renasci no momento de participar de um concurso de oratória, que eu queria só vencer a minha timidez na época do meu concurso. Eu venci mais do que isso, eu venci um concurso mundial, e aí nasceu uma Lena empreendedora, nasceu uma Lena apaixonada pela vida, com um propósito. E faz 15 anos que eu ando na estrada, literalmente, né? Eu atendo muitas empresas, eu dou palestras que levam coragem, palestras que melhoram a comunicação das pessoas, palestras que levam a motivação. Então, a gente trabalha nesse mercado de conhecimento, de levar conhecimento, levar as pessoas para ação, né? O meu slogan, que foi inspirado, inclusive, no curso de vocês, no momento do curso de vocês, que tem a ver muito comigo, né? Movimento que gera resultado, né? Porque você acaba tirando as pessoas da zona de segurança delas, que é ir para a Sim. exposição, é um desconforto que parece que é ruim, mas na minha opinião não é, mas você leva as pessoas para o movimento. Então, se a gente estava lá no movimento de não gostar, por exemplo, de vídeo, agora a gente está no movimento de dizer, caramba, eu preciso aceitar isso, eu preciso me adaptar a isso. Né? É. Então, são vários convites que a gente tem diariamente, com corona, sem corona, que é esta adaptação. Eu também não estava preparada para fazer o superatória online, mas ele vai sair online, ao vivo. E aí? Vamos Muito fazer. bem. Vamos fazer acontecer, vamos dizer sim, vamos testar, vamos, sabe? Eu acho que essas possibilidades a gente vai criando com o tempo. Então, a minha vida, ela é pautada, né? Ela começou com oratória, mas hoje é um mecanismo muito maior, né? Tem mentoria, tem cursos online, tem cursos abertos e tem os cursos das empresas. É isso que eu faço, é isso que eu amo, esse é meu lugar, é isso que eu nasci para fazer. Muito bem. E eu tenho para vocês verem, né, o currículo dessa mulher espetacular aí, além de ser, né, uma mulher que eu admiro muito, uma forte liderança e um grande exemplo aí para todos nós. E eu tenho, como a Lena falou, né, o privilégio de ser mentora dela, né, nesse desenvolvimento aí de negócios. E para quem não me conhece, né, eu sou a Sandra Oliskovs, da Oliscorp, sou CEO da Oliscorp, temos 3 negócios, né, e várias verticais de negócio dentro delas. Sou mentora de negócios, desenvolvo carreiras e sou apaixonada por empreendedorismo e liderança. E amo trabalhar principalmente com líderes mulheres, né, que movem aí, geram um movimento. Né? E a Lena, né, com esse slogan dela, que é super legal, é literalmente gerar um movimento, né? E a comunicação, ela parte desse primeiro princípio, né, Helena? Eu acho que quando a gente pensa em realizar qualquer coisa na vida, o primeiro passo é a comunicação. Eu preciso organizar isso, eu preciso planejar e eu preciso me comunicar. Porque se eu tenho um projeto, se eu tenho uma empresa, se eu tenho qualquer coisa, até para eu casar, eu preciso me comunicar. Porque não tem possibilidade de eu conseguir qualquer coisa se não houver a comunicação, né? E Perfeito. é, e é um momento de mudança de comunicação, né? De adaptação, como Uhum. você estava falando. Sim. Então, e é o momento de a gente enfrentar todos os nossos medos, como você estava falando, né? Da barreira, que a primeira barreira é o medo da exposição, né? Eu acredito que Uhum. seja um dos grandes desafios. Uhum. E provavelmente você deve ouvir muito isso, né? Dentro dos teus cursos,
de oratória, de comunicação, o medo de se expor, né? E dá uma dica aí para o pessoal e fala um pouco sobre essa barreira, né? Como que a gente quebra essa barreira aí da comunicação? Uhum. Eu vejo assim, mesmo agora nesse momento, no movimento, né? Quanto até lancei um meme esses dias, eu adoro meme, né? E eu me do divirto Drauzio muito com seus memes. Você gosta? Eu acho, meu Deus, eu dou risada nos meus memes, eu acho muito. Eu adoro eu adoro o humor e a leveza. Mas eu usei o do Drauzio Varela, né? Ele ficou famoso por aquela matéria lá, né? Minha filha, né? Daí eu coloquei assim: esperou a quarentena para começar a gravar vídeo, né, minha filha? Né? Por quê? Porque tem gente que não tinha se tocado dessa possibilidade. Porque assim, acho que para muita gente que eu nunca tinha visto fazer uma live, que eu nunca tinha visto dando a cara a tapa, sabe? Assim, o quanto essa pessoa que, depois que passar o coronavírus, ela vai continuar nesse movimento. E ela vai continuar prospectando, vai continuar se vendendo pela internet. O mundo da internet. A internet, a tecnologia, é um mundo que você precisa estar ali, né? E tem muitas empreendedoras que acabam, filmavam sempre, sei lá, o produto, né? Sim. Né? Um produto, mas não filmavam elas. Por quê? Por causa das nossas barreiras com as nossas imagens, como que o outro vai pensar, como que o outro vai me aceitar. E aí o corona veio para dar um tapa na cara da gente, que se mexe, faz, porque é um jeito que você vai ter que criar, desconectar com as pessoas. Então, eu acho que assim, o lado positivo de algumas coisas, né, que tudo isso está trazendo, eu acredito de verdade nisso, assim, sabe? Esse susto todo tem alguns benefícios que a galera pegar no tranco mesmo, tá bom? Vou ligar assim, vou fazer essa live, vou fazer esse vídeo, né? Então, sim, eu acho que pela necessidade do momento, a gente coloca acima do medo. Então, eu acho que as pessoas continuam com medos e travas, mas sim, como ela percebe que, caramba, eu preciso para o meu negócio, eu preciso para poder ajudar as pessoas. Então, ela tem algo maior movendo ela, a gente vence qualquer coisa, né? Sim. Então, só que a gente não precisa esperar essa crise vir para a gente poder se tocar de quanto é importante se expor, quanto é importante um vídeo, como é importante quando a gente voltar para o presencial, a gente vai voltar também para esses momentos de exposição. Então, eu falo muito isso, né? Que as verdadeiras mudanças na nossa vida, a mudança, e até essa proximidade do sucesso que eu adquiri na vida, é a quantidade de sim que a gente deu na vida, a quantidade de experiência. Porque quem sim, fica na caverna, Sandra, eu não sei se vai... É muito difícil ter sucesso. E veja, eu não preciso ser extrovertida. As pessoas confundem muito isso, né? Muito. Eu preciso mudar meu jeito, então agora eu preciso ser extrovertida, mas eu não sou, por isso que eu não vou ter sucesso. É aí que tá o pulo do gato. Você precisa se comunicar na hora certa, com a pessoa certa, no momento certo, e você continua com o teu jeitão mais introvertido. Nessas coisas que eu acredito, Sandra. E faz todo sentido, Lena, faz todo sentido, a gente percebe muito isso também. O grande desafio das pessoas é essa cobrança, né? E principalmente os introvertidos. Quem é extrovertido já tem uma facilidade, né? de comunicação mais ativa. E o introvertido não. E aí o introvertido pensa, se cobra demais, né? E as pessoas acabam cobrando também dele, para que ele seja mais expansivo, mais comunicativo. E com essa dica, né, que você deu, que não precisa ser... Basta você falar a coisa na hora certa. Porque geralmente o introvertido ele tende a ser mais analítico, mais observador, então ele não fica falando aos quatro ventos. Ele vai falar. Fala besteira. Ele não fala besteira, né? Não. A minha mãe dizia, quando eu era pequena, ela dizia assim, quem fala demais não ouve o que diz. Isso. E ela dizia, tem que falar na hora certa. Tudo tem o seu momento, então... E faz todo sentido. Para quem é introvertido, isso faz todo sentido, né? Você não precisa ser um falastrão, você tem que falar, né? Comunicar. Porque isso ainda está no nosso modelo mental ainda, né? De que se comunica bem, é o cara que consegue pegar todo mundo, é aquele cara que chama atenção, que fala, não, essa pessoa ela se torna cansativa nos dias de hoje. Sim. Porque a gente não precisa, sabe, essa pessoa que toma só para ela a atenção e não divide, não sabe escutar, ela é cansativa, essa palavra é a palavra certa, para uma equipe essa pessoa, ela ser um líder assim, desgasta amizade,
desgasta um grupo de amigos, de empresa. Então, assim, caiu por terra já Tem muito esse tipo de vendedor, né? modelo. Muito. Com esse Muito modelo vendedor que de ainda venda. acha Nossa. que tem que falar muito para poder vender, né? E hoje em dia não. Nós vivemos na era da humanidade, né? Cada vez mais as pessoas estão em busca do humano dentro dos negócios, né? Cada vez mais a expressão da pessoa por trás de uma marca, quem é que está, né, por trás de uma marca. Então as pessoas querem esse lado humano. E uma das necessidades básicas do ser humano é ser ouvido. E pouca gente ouve, né? Muitas vezes a gente pensa que na comunicação a gente precisa falar na comunicação. E às vezes você precisa ouvir, né? Principalmente, ouvir para daí você falar a coisa certa. Eu acho que esse é o ponto-chave, né? Ponto-chave, porque assim, e acho que neste momento de corona, mais do que nunca, né? Mais do que nunca, quando você liga para o cliente, eu vejo assim que não é nenhum pecado, gente, minha visão de estarmos vendendo nesta época. Eu não vejo. Só que não pode ser uma venda tradicional. Ela tem que ser uma venda empática, né? E a empatia deduz que você precisa ouvir primeiro, Ouvir, né? qual a base da empatia? Né? Então, eu ouvir. Então, se colocar, perguntar para os estágios como é que está sendo, como é que estão vencendo essa estratégia, fazer isso, acolher o desabafo da pessoa, saber que está ali. Então, veja, essa é uma comunicação que, mesmo passando do corona, é uma comunicação para ser usada sempre, né? Não precisa vir o corona para a gente ser empático, não é, Sandra? Nas Talvez vendas. ele teve que vir, né, para poder cair a ficha, né? De que porque sim, venda, é isso que funciona. Que assim, vendas é relacionamento. É hora da gente se relacionar mais do que nunca. Não necessariamente eu vou ter que vender sabe? Eu vou com a intenção de vender, vou com a intenção de relacionar. E aí a consequência é uma venda. É vender sem vender. Tá? Vender sem vender. Sabe? Eu acredito muito no vender sem vender antes do corona já. Eu já bato nessa tecla há muito tempo. Já falei, gente, ninguém gosta de um vendedor escrachado na tua frente ali que está te empurrando alguma coisa. A gente quer pessoas que entendam a nossa necessidade, que estejam conectadas, que vão, né, que a gente vai com a cara daquela pessoa, que entre na porta. E aí, isso tudo passa o quê? Pela empatia, pela comunicação. Né? Então, acho que a assertividade nunca foi um trabalho assim tão ideal para esse momento que a gente está vivendo, né? Com certeza. E é interessante que tem muita gente nesse momento, né, sofrendo. Um dos desafios das pessoas para essa comunicação digital é porque só conheceu o modelo anterior de comunicação, né? Onde precisava falar, e agora, como é que eu faço? Como é que eu faço para me aproximar desse cliente? É o que a gente mais percebe, assim, a maioria dos vendedores nesse momento estão travados porque não tem como vender o produto, não tem como vender o serviço. Congelou, está travado porque não consegue comunicar. Porque está exatamente nesse ponto da barreira da comunicação antiga, do modelo anterior. E agora precisa se adaptar. E aí, e o que você falou é o ponto-chave do negócio, né? É se relacionar com as pessoas. No primeiro passo para que a gente possa, nesse momento, entrar em movimento é se relacionar. Usar a comunicação para o lado humano do teu cliente, né? Para saber. A gente já falou isso várias vezes aqui em lives, porque é fundamental. As pessoas ainda não... Como você falou, nós estamos entrando na terceira semana, então as resistências vão caindo, né? Porque estava muita gente ainda esperando que tudo isso ia passar de uma hora para outra. E não vai passar de uma hora para outra. Nós vamos precisar nos adaptar e remodelar, né? E esse é o momento-chave, né? E o que nós estamos fazendo aqui hoje é exatamente para poder trazer algumas dicas, algumas coisas para que as pessoas possam entrar em movimento, né? Derrubar essas barreiras aí para que possam entrar em movimento. Acho que o vídeo, né? Gravar vídeos, tá? Eu vejo que as pessoas às vezes entram em videoconferência, mas aí já colocam uma fatia para deixar congelado para não aparecer. Né? Então são barreiras que você tá, sabe, por se perguntar. Então, assim, aí eu travei porque eu não vou ligar, porque eu não consigo, ninguém quer comprar. Mas o movimento agora não é diretamente da compra, mas é saber o seguinte: o corona vai passar, isso é fato, vai passar. Sabemos quando? Não, vai passar. Quando passar, daí você vai ligar para o teu cliente e vai dizer, e aí, como é que estão as coisas? O cliente vai dizer, cara,
Na hora do aperto lá, você não perguntou para mim. Então, veja, é um momento de plantar, sabe, Sandra? É um momento de muita plantação, de muita empatia. E isso requer da gente um novo modelo, né? Um novo modelo de estruturação de comunicação. Assim, aquelas pessoas que estão tendo, assim, bastante líderes estão me procurando, com bastante dificuldade em lidar com o home office, né? Lidar com a sua equipe, né? Como Porque, que lida de com a repente, equipe, né? equipe, por quê? Porque de repente o modelo mental dele tá controlando as pessoas, né, no base no olhar, na presença, e ela não tem mais aquilo. E aí que, na verdade, quem está perdido é o próprio líder, porque ele gerou uma insegurança tão grande nele, né? Porque o modelo mental dele. Então, agora ele tem que criar um novo modelo mental de gerenciamento, ele tem que gerenciar muito a insegurança das pessoas, ele tem que criar uma comunicação transparente, para não ficar Sim. omitindo também, para não ficar mostrando, né, o que a empresa pensa sobre isso, esse é um papel fundamental para a liderança, né? A empresa pensa assim, a empresa tem os seus próximos passos são esses, porque aí as pessoas vão entendendo como que a empresa vai pensa sobre aquilo ou vai agir sobre aquilo. O problema é quando acho que as pessoas ficam mais inseguras quando a empresa não dá retorno, não dá cria mais assim, ilusão e mais distorção na cabeça das pessoas, mais Sim. fofoca, sabe? Então assim, quando a empresa tem a transparência, tem a clareza, olha, nós vamos fazer isso aqui, os próximos passos são esse aqui, mesmo às vezes não tendo todas as respostas, porém, dentro do que ela pode entender do cenário econômico ou o cenário do que ela faz, deixar os colaboradores, né, ciente, né, os passos, esse aqui, a orientação é essa, é muito importante. É uma comunicação, né? Comunicação. Faz todo sentido, Lena. Os líderes estão com muita dificuldade nessa comunicação. E é o que a gente sempre fala, as pessoas são influenciadas, né? Todos nós somos influenciados ou somos influenciadores. Em alguns momentos influenciamos, em outros momentos somos influenciados. Se o líder não se posicionar neste momento para comunicar com a sua equipe, né, quais são as diretrizes, a sua equipe vai estar sendo influenciada. De alguma forma ou de outra vai estar sendo influenciada. E se a gente vê a televisão, vai estar influenciando de uma forma assustadora. E aí talvez a tua equipe, você está perdendo a tua equipe, ou as pessoas estão entrando em desespero porque você não está comunicando, né? Então, como líderes, precisamos utilizar essas ferramentas de comunicação e ser o exemplo, né? Ser o exemplo. Tá sendo tão bonito a gente ver a gente está fazendo várias mentorias também, né? Nós, na Uliscorp, dispusemos do nosso tempo nesse momento exatamente para proporcionar para os empresários e empreendedores mentorias, porque a gente sabe os desafios que os líderes estão tendo agora. Eu sei que você também faz isso, né, Helena? Para essa área de comunicação. Então, quem está nos ouvindo agora, busque seus mentores, né? Busque a Helena, busque a gente para poder conseguir desbloquear, para conseguir entrar em movimento, para sair da inércia, para sair da paralisação. O que a gente não pode é ficar sozinho, né? E eu acho que a comunicação, e parte desse princípio, né? A comunicação, tem uma máxima que a gente diz aqui, que quem precisa de ajuda tem que pedir. Porque às vezes as pessoas ficam sozinhas esperando que a ajuda caia do céu. Mas se eu preciso de ajuda, eu preciso ir atrás dessa ajuda e me comunicar com ela. E porque pode ser ela que vai me ajudar a ter um grande insight, que vai me ajudar a aliviar a pressão, a tensão, enfim, né? Então, acho que até para pedir ajuda a gente precisa comunicar, né? Perfeito, Sandra. Eu acho que isso é fundamental, né? Porque às vezes, como empresário, como líder, a gente tem decisões a serem tomadas, né? Acho que agora é muito delicado toda decisão tomada pelas empresas, né? Estão num momento de muitas decisões. Então, e sem clareza nenhuma, né? Sem clareza do que é ir, né? Então, assim, é tudo muito tenso, né? Então, assim, a gente precisa olhar para as pessoas, humanizar também essa questão, porque às vezes nós estamos preocupados com tantas outras coisas, né? Com produtividade, com resultado, com aquela equipe, mas a gente precisa, às vezes, dar um passinho, um pouquinho, né? Voltar um pouquinho para entender como que eu estou acolhendo essas inseguranças da minha equipe,
Isso eu preciso fazer as perguntas certas. Não tenha medo, líder, de você fazer as perguntas. Pessoal, o que vocês estão sentindo? Eu preciso saber. Eu preciso acolher, precisamos acolher o medo de vocês, porque quando o teu colaborador fala, Isso. já é uma libertação muito grande, entendeu? Ele poder se sentir seguro para falar o que ele está sentindo, e não com medo de ser julgado, ou medo de que isso vai ser uma retaliação, porque ele tem que ser forte, tem que ser... Então, assim, nem todo mundo vai ser resiliente, Sandra. Nem todo mundo é forte. Nem todo verdade. mundo sabe lidar bem com a crise. Então, a gente, às vezes, quem tem facilidade de lidar com a crise, dando caramba, já passei por vários, vamos lá, show, mas não espere que todo mundo tenha o teu modelo mental. Então, acho que volta para a empatia, né? Para entender, então, que quando você tem uma equipe, você tem várias pessoas com vários mecanismos de reações diferentes a esse momento. Tem pessoas que realmente estão em pânico. Tá? Então, assim, então, se eu vou liderar à distância, eu preciso entender que se eu fazia, sei lá, num presencial, uma reunião por semana, não no home office, não posso fazer uma por semana, eu tenho que fazer muito mais. Fazer fragmentadas reuniões para poder manter a galera. Ó, atendi agora um cliente que eles fazem reuniões curtas todos os dias. E eles usam o espaço, só dando um case, assim, olha só como é legal a liderança. Eles têm 40 minutos de reunião, 15 de assuntos deles, e o restante eles internos, e o restante eles trazem um convidado, eles vão se desenvolver. Então, alguém pega um livro e vai falar sobre... Um está ajudando o outro no desenvolvimento, também para tirar um pouco a tensão, né? E aí o grupo está muito conectado, está engajado, estamos juntos, não está fácil, mas estamos juntos. Não está fácil, mas vai passar. Eu acho que essa conexão de equipe faz as pessoas se sentirem um pouco mais protegidas, né? Muito. Então, isso tudo passa pela comunicação também. Com certeza, é o elo, né? Quem é o elo de tudo isso, né? Que está ligando essas coisas. E é bem interessante também, nesse momento, para quem é líder, né? E está ouvindo agora e tem uma equipe, pensar que essas reuniões podem ser reuniões que podem trazer insights, porque as empresas estão tendo que se remodelar, né? Estão tendo que inovar, estão tendo que... como o Rogério Siqueira falou, né? Todos nós que temos empresas viramos startups. Nós estamos começando praticamente um modelo do zero. Novo. Não é bem do zero. Muitas coisas são do zero, mas nós estamos tendo que nos remodelar. E aí a gente precisa de ideias, precisa de insights. E se, como líder, eu chamo a minha equipe, trago eles para essas reuniões, né, online, para gerar insights, ideias, trocar ideias, falar, olha, os nossos desafios são esses, nós estamos buscando esse caminho, estamos pensando nisso, qual que é a tua ideia, qual que é a tua opinião? É muito rico. Eu tenho feito algumas mentorias em grupo para gerar insights. E é super rico. Porque às vezes a gente fica tentando achar soluções como líder sozinho e às vezes a gente não consegue ver o caminho. E uma simples ideia, por mais simples, né? Que às vezes as pessoas ficam meio com medo também, né? De falar. Porque, mais uma vez, uma barreira, a pessoa tem medo de falar uma ideia que ela teve por achar que é uma ideia boba ou qualquer coisa assim. E nessas horas nós precisamos exatamente explorar as ideias, né? Explorar os insights, deixar nossa criatividade vir à tona, né? Vir para a mesa aqui. Então uma dica para a liderança é promova. Nem que seja 5 minutos de insight, dê um nome para essa reunião, né? Faça suas reuniões, como esse case que a Lena falou, né? Todos os dias. Porque em home office é muito mais fácil de se perder o foco, tem muitas distrações ao redor. Uhum. Então, precisa ter essa conexão, né? Conexão de sentir, não, peraí, tá todo mundo aqui, a gente continua aqui, estamos, não estamos no mesmo formato, mas estamos juntos. E estimular as pessoas a pensarem, né? E você comentou uma coisa, Lena, faça as perguntas certas, né? Uhum. Porque as perguntas estimulam, mas perguntas sem julgamento, né? Porque esse é um dos medos, né, que faz com que as pessoas se retraiam na comunicação, é o julgamento, o medo do julgamento, né? E aí a pessoa deixa de falar. Então, perfeito.
É uma das coisas que a gente percebe que tem bastante desafio, né? Então, Eu fiz até um webinar semana passada, até vou repetir, porque ele foi um sucesso, assim, que é como fazer quebra-gelo em reuniões. que legal. E justamente com essa intenção, né, do quê? Porque o que acontece com o ser humano, né, com o adulto? Até se você se perguntar, né, a gente participa e dá opinião num lugar ameaçador? Essa é a pergunta que você deve fazer. Lugar que se você se sente retraído, ameaçado, você vai ter ideia, você vai ser criativo, vai gerar insight? Não vai, ponto. Não vai. Então, assim, a gente tem que ir para as coisas básicas do ser humano, né? Que as coisas básicas de como que a gente provoca medo no ser humano. Então, às vezes as pessoas estão querendo ir lá pressionar para a pessoa ter ideia, para agora temos... Só que não é isso que você vai tirar o melhor da tua equipe, né? Então, quando a equipe sente que existe um ambiente acolhedor, existe um ambiente sem julgamento, as pessoas vão participar. Elas vão falar. Porque, ao contrário, elas se fecham e aí o medo faz com que... Na verdade, o medo faz com que você não seja nem criativo, né? Sim, não consegue totalmente. nem ter ideia, porque trava, ameaça, sobre ameaça, nós travamos completamente. Então, você líder, você empreendedor, às vezes, claro, eu entendo você, que, né, às vezes você está sob estresse, né? Não é eu sei que a carga é pesada, eu sei, só que assim, descontar e levar isso para a equipe, eu acho que não vai ajudar. E não quer dizer que você não possa falar também dos teus sentimentos, né, Sandra? Porque não tem esse líder, esquece esse líder perfeito, esse líder que tem que estar lá de forte. Até, inclusive, você mostrar essa vulnerabilidade, que também sente medo, que também está preocupado. Hashtag tamo junto. Eu acho que cria, inclusive, mais humanização do que achar que vocês, meros mortais, estão com medo e eu não, sabe? Isso não, eu acho que não leva muito. Então, assim, essa clareza, essa transparência, esse acolhimento, eu acho que as pessoas enxergam muito mais verdade, muito mais que poxa, realmente ele sente que, como a gente também está sentindo, né? Senão a pessoa te coloca num pedestal e você às vezes está tão fraco, está tão frágil, está tão... que aí quando você estoura, as pessoas ficam assim, te olhando como diz, como? Meu líder perfeito ali que não... Então, sabe, eu acho que construir os insights, construir o relacionamento com a equipe, para a equipe estar forte, para a equipe... às vezes eu tenho até a ideia pronta, assim, caramba, eu acho que eu preciso, vamos fazer isso. Mas eu seguro, porque assim, quando a equipe dá opinião, ela está comprometida a fazer também, né, Sandra? Com Porque certeza. poder aquela sugestão, agora quando só vem do outro lado, o comprometimento também tem uma diminuição. Então, o fato de eu escutar, de eu pegar a equipe das pessoas, de pegar as ideias, ela cria um engajamento assim extraordinário. Totalmente. Como o Jean diz, né? É muito mais fácil eu me comprometer quando o filho é meu, né? Quando eu dou a ideia é minha, o filho é meu, então eu vou querer fazer o negócio dar certo. Então é muito mais fácil gerar esse comprometimento. E é interessante isso que você falou, né? Da vulnerabilidade. Todo mundo tem o seu ponto de vulnerabilidade, mesmo as pessoas mais fortes que a gente conhece, né? E então não tem nada de errado, não tem nada errado o líder não saber as respostas agora. O errado é a omissão por não comunicar, a omissão por não estar presente, né? E não entenda como um julgamento, entenda, tá tudo bem, se até agora não conseguiu comunicar, mas respira fundo, vai lá, chama todo mundo, tá todo mundo no mesmo barco e me vem, né, a mente exatamente a questão da casa. Quando você está numa empresa, quando você faz parte de uma empresa, é a tua casa também. É o teu segundo lar, porque a gente passa muito mais tempo dentro da empresa do que em casa, muitas vezes. Ninguém quer que a sua casa desmorone, mesmo que seja a sua segunda casa. Então, todo mundo que está nesse barco, todo mundo que está nesse time, quer manter a estrutura em pé. Então, está todo mundo interessado em ver soluções. E essas soluções têm que ser promovidas, né? Que era isso que você estava falando. Você tem que promover com esse acolhimento, para que as pessoas fluam, né? Nesse olhar e dizer, não, peraí, gente,
Não sou só eu, estamos juntos. Eu estou aqui, sou capitão do barco, sou a capitã do barco, mas se não tiver todo mundo junto, a minha única alternativa é fechar a porta. E não é isso que ninguém quer, né? Tá todo mundo aqui para a gente sobreviver e passar e poder ser ainda melhor, né? Mesmo com os desafios que nós estamos enfrentando, com o que vai vir de retorno por causa de tudo isso, mas que a gente possa sair melhor e mais fortalecido, né? Perfeito. Eu acho que essa clareza, né, de espírito de equipe, né? E sabe, Sandra, que alguém estava comentando ali nos comentários sobre esse desafio da liderança, né, em home office, porque assim, até a gente tem que entender também como líder que é o seguinte, né? Tem que ter um funcionário que está em home office, que você fala assim, não, ele tem que estar entregando mesmo, ou eu estou pagando para ele trabalhar, só que ele está em casa. Ele tá na sua grande maioria, né, não todos, mas às vezes ele tem 2 crianças dentro de casa, que não era o que estava combinado, né? As crianças estão sem escola. Então isso muda completamente a produtividade dele, né? Então que tem esposa, tem a casa, tem não sei o quê, a mulher que tem... Então coisas que foram colocadas no circuito que antes não era isso. Então, quer dizer, as pessoas estão tendo que administrar muito mais do que o seu trabalho, na minha opinião, né? Então, assim, há vários desafios. Então, uma coisa que funciona muito bem, uma dica que eu dou, seja para você em casa com os teus filhos, claro, depende muito da idade dos filhos, né? Quando for muito bebezinho, essas coisas, né? Às vezes não dá, enfim, mas depende da idade ali. Mas principalmente com a tua equipe, até para vídeo, para deixar mais produtivo, para fazer contratos e combinados. É uma das coisas assim que funciona muito bem. É um manifestar de necessidade, sabe? Porque às vezes a gente tem dificuldade, a gente cria uma expectativa que queria que fosse assim, que acha que a criança, por o fato de você ter ligado a câmera, sabe que tem que fazer silêncio, mas você não deixou claro para ela que você vai precisar, né, daquele tempo ali, porque depois você vai dar atenção, que quando eu estou ligando o celular, então assim, precisa ser falado. E com a equipe é a mesma coisa. Porque a gente não fala porque tá tão claro a minha expectativa que eu queria, que é óbvio, né? Que aí, é óbvio que tem que ser dito, que aí a gente não manifesta. E aí rola o quê? Rola os estresse. Então, seja o combinado de que eu vou iniciar uma reunião no qual eu vou dizer, pessoal, hoje é uma reunião de insight, então eu vou falar e já abro o microfone, saber se as pessoas podem se manifestar, se elas não podem, se você quer o vídeo delas, como que vai funcionar, como que você gostaria que né, saíssem daquela reunião, para que, né? Então, assim, criar alguns contratos, mais do que nunca é necessário para a coisa dar certo, Sandra, porque já é desafiador com contratos combinados. Sem contrato e sem combinado, em casa e com a equipe remotamente, colega, fica tudo mais difícil. Com certeza. Bem legal isso que você está falando, Lena, porque tem muita gente que não sabe, né? Nunca lidou com essa situação e não sabe como fazer, né? Então, é legal a gente comentar aqui da etiqueta para fazer vídeos. Eu achei o máximo. Hoje eu vi uma postagem tua de uma videoconferência que o cara sai de cueca depois. Ele não fechou, né? Não fechou muita câmera, risada. Né? Muito engraçado, né? Mas são coisas todas que acontecem, né? E é isso que você está falando dos combinados, é entender. Para quem vai promover a videoconferência, já saber o que você espera da videoconferência. Você quer que as pessoas estejam com o microfone aberto, com as câmeras ligadas, para já fazer esse acordo. Olha, pessoal, nós vamos ter a vídeo, então recomendo que todos deixem as suas câmeras ligadas, mas avisa com antecedência, porque às vezes tem gente que tem vergonha de aparecer no vídeo e às vezes a pessoa quer se arrumar um pouquinho melhor para poder aparecer, né? Então, se ela não está preparada para isso, ela vai ficar constrangida e às vezes vai perder até a produtividade da reunião, porque ela está ali no vídeo, cara a cara com todo mundo e ela não estava preparada para isso. Então, é interessante ter esses combinados que a Helena falou, né? De saber. Prévios, né? Prévios, exatamente. Uma das coisas que mais acontece, por exemplo, é quando você entra numa videoconferência com várias pessoas,
as pessoas esquecem os microfones ligados. E aí o microfone ligado, ele capta todo o som do ambiente. Às vezes tem o cachorro latindo, tem a criança correndo, tem, né, chamando, enfim. E aí isso atrapalha o fluxo da reunião. Então o ideal é deixar os microfones desligados. Então para quem vai promover, lembra desses detalhezinhos que não são nem um bicho de sete cabeças. Não. É só uma questão de fazer a primeira vez, né? E se não sabe fazer, pergunta para alguém ali que vai participar da reunião, quem aqui tem mais familiaridade? Onde é que eu acho o microfone? Onde é que eu acho a câmera? Que o combinado não sai caro para ninguém, né? Tem isso, Sandra. E acho que isso gera por exemplo, eu já fiz uma reunião com uma equipe que o combinado também não é só às vezes um monte de regra, mas é entender o líder ali para saber assim, pessoal, como que vocês gostariam que a nossa reunião fosse hoje? Né? Legal. Vocês querem deixar... o que incomoda vocês numa reunião de vídeo, por exemplo? Quando você faz a pergunta, as pessoas... O ser humano gosta muito de se manifestar necessidade. Sim. Olha, eu não gosto quando o som fica alto. Ah, então podemos fazer esse combinado então para a gente fechar o microfone? Veja, é o teu grupo trazendo a necessidade e aí todo mundo consegue se engajar naquela solução, porque é uma necessidade manifestada pelo grupo, não sou eu que estou dizendo fecha o microfone. Totalmente. É uma virada tão grande, né? O que incomoda vocês? O que vocês gostariam para a gente deixar essa live, essa videoconferência produtiva, né? Veja o poder das perguntas, né? O que vocês querem que a gente possa, o que a gente pode evitar aqui para que a gente não perca produtividade? E aí eles começam a trazer, olha, falar com objetividade, porque às vezes tem uns ser humaninhos que se empolgam, né? Filho de monólogo, né? Então, assim, o grupo começa a trazer a necessidade. Então, a gente pode ver que, então, falar com objetividade, pontualidade, né? Outra coisa que às vezes pega muito Sim. E fica esperando, né? Pessoal, marcamos para 6 horas, mas não, esperar fulano chegar, quando vê, começa às 6. Então, sabe, eu acho que isso deixa tudo muito mais assertivo no grupo, quando você cria um contrato que o grupo também criou, né? Manifesta uma necessidade manifestada, eu acho que rola melhor. Com certeza. O lance, sabe? Então, isso é uma coisa que eu tenho feito, eu faço muito no presencial isso, e aí estou testando fazer também no online também, né? Porque aí aquela pessoa que não gosta de aparecer no vídeo, ela vai se sentir muito bem que ela manifestou que, olha, galera, eu não me arrumei, eu gostaria de não aparecer no vídeo nessa reunião. E aí você acolhe isso. Ok, legal, que bom que você manifestou. Do que você falar assim, Sandra, por que você não tá aparecendo no vídeo aí? Coloca o vídeo. E a pessoa, meu Deus, tô descabelada, raiz, 3 dedos, sabe aquela coisa? A mulherada agora tá desesperada. A mulherada, ainda bem que o salão essa semana, em nome de Jesus, o Moisés me deixou abrir, né? Eu fui no salão fazer a minha raiz. Então, assim, uma coisa que não pode acontecer na comunicação é o constrangimento, né? Sim. Né? Então, assim, o constrangimento é muito ruim. Então, a gente precisa entender, criar essa confiança das pessoas participarem, saber como que elas gostam, porque isso cria um engajamento para a equipe, assim, de produtividade, assim, porque a partir do momento que você está com algum ranço ali, com alguma coisa que te incomoda, você não consegue nem prestar atenção. Na reunião e participar e ser criativo, né? Que você fica aqui aquilo... travado. Engasgado, porque de repente para alguém, por exemplo, é um valor muito grande a pontualidade. E aquele líder acha que está fazendo um bem esperar 10 minutos para esperar os fulaninhos atrasados. Só que quem começa a pontual está muito irritado já para começar. Sim. Sabe assim, então, sabe, você tem que gerenciar isso. Aquele grupo que começa atrasado, você não quer começar, mas é aquele grupo que a pontualidade é um valor. Então, são esses detalhes de o combinado, não é, Sandra? É uma negociação, né? Sim, e é interessante até porque às vezes a pessoa teve um imprevisto, às vezes aconteceu alguma coisa. A gente está com uma instabilidade, né, de internet às vezes muito forte, né? Tá dependendo das ferramentas. E às vezes pode acontecer algum problema.
tem recursos, tem plataformas que tem recurso de você gravar a reunião, né? Então, se você tem autorização de todo mundo ali, olha, nós vamos gravar essa reunião, já deixa explícito ali, para que a gente possa acessar isso sempre que necessário. Ou, às vezes, a pessoa não pôde participar ali por algum motivo e ela vai poder acessar depois, né? Desde que isso não seja uma desculpa para ela não participar da reunião, né? Também tem que ter o comprometimento, né? E a gente parte do princípio que nós estamos falando com pessoas comprometidas com a causa, né? Da qual faz parte. Então, faz todo sentido. Que você... Se a gente fosse resumir, Helena, depois de tudo que você já disse, né, aqui, mas 3 chaves, assim, que você acredita que são fundamentais para a gente ter uma melhor comunicação. Perfeito. Eu gosto muito desse ponto 3, né? Desse triângulo, assim, dessa tríade, né? Porque vem faz automaticamente vem esse eu passo. gosto desse passo, né? Eu vou construir assim da seguinte forma, seja para uma reunião, seja uma apresentação virtual, né? Porque as apresentações elas vão continuar, Sim. né? Mas está virtualmente, né? Então, ser líder, enfim. O que eu acredito, a pergunta que eu sempre faço quando eu vou, agora eu vou me comunicar, eu vou me posicionar, eu vou defender uma ideia, eu vou vender, seja lá o que for. Então, assim, o primeiro passo que eu sempre tento entender é o seguinte: qual é a minha mensagem essencial disso tudo que eu vou falar? Por quê? Porque a nossa tendência, às vezes, quando a gente está absolutamente apaixonado, empolgado para falar sobre um assunto, a nossa tendência é falar demais e até se perder. E falar tanta coisa, puxar, sabe? Que você puxa. Aí quando você termina, todo mundo olha e fala assim, tá, o que você quis dizer com tudo isso, né? Onde é que você tá? O que você quis dizer com tudo isso? Então, assim, é mais ou menos assim, eu tô falando tudo isso para falar o seguinte, né? Então, eu tenho que entender o que mais importa. Qual é o meu grande miolo disso tudo? Porque aí eu vou usar coisas para sustentar e bater neste centro. Então, eu preciso pegar uma mensagem central. Porque a clareza é poder. Então, se eu vou para uma reunião com o meu... Né? Eu tenho várias coisas na pauta, mas tem uma coisa que, caramba, é o mais importante para eu sair desse decisivo lá daquela reunião, sabe? Então, assim, quando eu tenho uma mensagem clara, fica tudo mais fácil, a minha confiança, a minha objetividade, a minha intenção, e assim, o meu foco mesmo, né? Então, porque fica um pouco mais focado. Então, eu acredito sempre nessa mensagem essencial. Isso é um ponto que eu sempre trabalho, se eu vou fazer um discurso, se eu vou fazer uma palestra, né, e tudo mais. Então, eu construí a minha mensagem essencial. O segundo passo é a narrativa disso. Porque, às vezes, as pessoas estão tão preocupadas, né, com o jeito que vão falar, né, se eu vou usar uma boa voz, mas esquece assim que para eu conquistar o interesse das pessoas, eu preciso ter estratégia de uma narrativa muito poderosa. De um início, meio e fim, muito poderoso. Né? Hoje mesmo eu estava fazendo uma mentoria, que uma menina que vai fazer um concurso, eu falei para ela, o teu começo tem que ser a coisa mais importante ao começo, para despertar o máximo da atenção das pessoas. Então, entender uma narrativa que faça as pessoas... Igual série, Sandra, sabe assim? Sim. A série faz o que com a gente, né? A gente quer o próximo passo. O que vem depois? A gente é movido pela curiosidade. Então, às vezes, a pessoa tem um conteúdo legal, ela é conhecedora do assunto, só que ela não construiu o início, meio e fim bem amarrado, sabe? Com uma estratégia, com gatilhos mentais certos, ela já vai contando tudo, ela já vai... Isso até inclusive na escrita nas redes sociais, né? Sim, sim. Então, eu preciso entender a narrativa que eu vou criar, né? Eu uso muito storytelling, que é a arte de contar histórias. Eu contextualizo sempre primeiro um problema para depois qual é a solução. Então, você vai escolhendo narrativas. Então, olhei minha mensagem essencial, olhei minha narrativa, e aí o terceiro passo é entender essa verdade diante do meu jeitão e da minha expressividade. Né? Porque eu sempre fui uma mulher assim que comprei muitas brigas positivas, assim, né? Com relação a esse padrão da comunicação, né?
que foi criado muito tempo, né? Por quê? Porque a gente olha para um padrão, você fala assim, quais são as suas referências? Então, esses dias tinha uma... era de uma empresa que estava curso de oratória e tinha lá seis exímios oradores que eles colocaram, né? 5 eram antigos políticos, ou foram presidente dos Estados Unidos, ou foi sempre ligado à política. Falei, caramba, esse modelo, ainda estão com esse modelo ainda. Primeiro que não tinha nenhuma mulher na postagem, já fiquei pé da vida, né? Já fiz a minha crítica construtiva, já, né? Segundo, por quê? Porque a gente veio do modelo daquela oratória incisiva, Sim. inflamada. Aquele personagem, né? Personagem que esmurra, que né? Então, a gente tem muito ainda gravado esse modelo, né? E aí veio os YouTubers com toda a informalidade, gravando em coisas, você olha para trás e fala, como é que o cara grava e tem tantos milhões de acessos, mostrando que a verdade, porque o YouTuber faz isso, os YouTubers de sucesso, né? Cara, eles mostram aquela verdade deles. Tudo, né? Tudo, eu acho isso, eu sou apaixonada por isso. Espetacular. Essa desconstrução, sabe, do nosso ridículo, do nosso jeito, da nossa verdade. Aí você vai achar, porque tem gente, por exemplo, não adianta você me pedir para não mexer as mãos. Cara, eu sou mulher que mexe as mãos pra caramba. Se você pedir para fazer isso aqui, eu morro, entendeu? Tem que ficar pensando na mão, né? Isso, porque esse cara, minha mão é pra cá, não tô nem aí. Esse é o meu jeito. E uns eu vou agradar e outros não. Tá tudo bem. Então tem gente que tem. Então, assim, sabe, tem uma menina até que ela tava pedindo feedback, eu dou muito feedback para as pessoas, ela gravou um vídeo e ela falou assim: Helena, eu sei, minha voz é uma voz calma, ela é psicóloga. Eu queria, assim, eu acho que eu preciso colocar mais energia, mais agressividade, né? E eu disse para ela, eu falei, mas isso tem a ver com você? Ela disse, não. Aí que tá, né? Então, por quê? Porque ela pegou um modelo de achar que quem tem persuasão é porque... E aí ela se colocou para menos, achando que ela precisa de... Eu falei, será que você precisa disso ou será que você vai conquistar as pessoas por isso? Pelo esse teu jeito delicado. Pelo esse teu jeito... Então, assim, sabe, Sandra, é uma autoaceitação tão grande a comunicação nos traz de entender a minha verdade, entender o meu jeitão. E aí, como que eu vou expressar isso? Se é mexendo muitas mãos, se é... Tem gente que tem necessidade de caminhar, tem gente que não tem... gente que tem necessidade, sabe, de falar mais alto, mais baixo, mas entender, claro que você sempre pode dar uma melhorada, uma adequada, né? Óbvio, né? Sempre há um jogo disso, mas que não venha a ser um personagem, sabe? Quando você comunica essa sua verdade de dentro para fora, eu acho que há uma conexão muito maior com o teu público, seja no vídeo ou até, assim, pessoalmente mesmo. Uma das coisas que eu acredito bastante. Não, totalmente, faz todo sentido, Lena. Acho que eu tenho muitas pessoas que me procuram, às vezes estão com a autoestima abalada, estão com a autoconfiança prejudicada também, e grande parte é por causa disso, por pensar que eu precisava ser de outro jeito para eu poder impactar as pessoas. E na verdade não, porque ninguém consegue ser o que não é por muito tempo. Não consegue sustentar. Não consegue sustentar. E as pessoas, né, nós, seres humanos, não estamos mais para aquelas figuras muito, muito perfeitas, né, aqueles ídolos muito maravilhosos. E como você falou, os youtubers vieram aí, né, os blogueiros vieram aí para detonar com qualquer convicção que nós tínhamos sobre imagem e comunicação. Desconstruíram para reconstruir baseado na sua verdade, né? E eu sempre falo, quando as pessoas pensam, né, tem muito problema de não quero falar porque eu tenho vergonha, talvez as pessoas não vão gostar da minha voz, da minha imagem, de como eu me posiciono, enfim. E eu sempre falo, tem muita gente que nesse momento está ouvindo a gente aqui e que, cara, vai ser super produtivo para a pessoa. Ela está me ouvindo falar nesse momento, está anotando, está tendo insights, tendo ideia, está se conectando com aquilo que eu estou falando. Tem outras pessoas que não estão se conectando. Porque não faz o menor sentido, porque não gosta da minha voz, porque não gosta da minha postura, porque não gosta sei lá do quê. Do mesmo jeito com a Lena. Nossa, conheço muita gente que ama a Lena. Eu sou uma pessoa que ama a Lena. E tem muita gente que não vai se conectar, que vai se conectar com outro modelo de profissional dessa área. E tá tudo bem. A gente não consegue fazer algo para todo mundo.
É algo, a gente precisa pensar na a mensagem que eu vou transmitir para quem eu quero transmitir. E se concentrar para quem vai fazer efetiva diferença, né? Não para quem não vai fazer diferença. Não tem o que fazer. Para quem não vai fazer diferença, realmente não, alguém vai fazer diferença para essa pessoa. E se a gente deixa de fazer a nossa comunicação, a gente deixa de fazer a diferença e gerar transformação, né? Nesse universo que nós estamos vivendo, nós precisamos. E uma das coisas que a crise traz muito para a gente é que nós precisamos nos conectar com os nossos talentos e comunicar os nossos talentos para o mundo. O que eu sei fazer de melhor? E aí colocar o teu talento em ação, em movimento, né? E se conectar com isso. O meu talento vai servir para algumas pessoas e para outras não. E tá tudo certo, tá tudo bem. Essa pessoa vai se conectar com outra, né? Essa aceitação. Como você falou, né? E eu sempre digo, o autoconhecimento é o maior poder que a gente pode ter. Porque só a partir disso é que a gente pode se aceitar e colocar o nosso melhor no mundo, né? Uhum. Já me colocaram um sinal aqui que nosso tempo está esgotando, Lena. Eu vi aqui que tem vários... Ai, não passou rápido! Passou muito rápido, né? Ai, é sempre assim, né, Lena? Quando a gente está conversando, é um desafio, porque... É um desafio de parar! É um desafio de parar, né? Então, a gente tem que ter um mediador, né? E essa é uma dica, ó, para quando você vai fazer reunião, live, qualquer coisa, às vezes é bom ter um mediador, que o mediador vai dizendo, ó, gente, foca aqui. Ó, só aqui, né? Só que Deus. Ai, mas a gente vai tentar deixar gravado isso aqui depois para poder disponibilizar para quem quer ver aí. Depois a gente disponibiliza para a Lena também. Tem várias pessoas aqui comentando. Foi muito legal. Vários elogios para a Lena, maravilhosa. Espetacular. Foi muito bom, Lena. Obrigado pelo carinho, últimas gente. palavras aí pra gente... Eu espero dizer primeiro assim, que o melhor feedback é qual o insight que surgiu com essa nossa conversa de hoje. Porque acho que esse é o melhor feedback, né, Andressa, a Sandra? Porque eu tô na 4ª live hoje, então eu já tô nos nomes, tudo já trocado já. E assim, ó, o que você tirou proveito, fez sentido, me fez pensar isso. Vai colocando aí enquanto eu vou terminando a minha fala, porque acho que esse é o melhor feedback que tem. Eu durmo com a alma lavada, assim, quando eu vejo que a pessoa escutou e ela serviu para alguma coisa, né? Ela ficou, ela pensou, ela teve uma ideia, né? Dizer que, assim, eu gosto muito do trabalho do Jean, na Scorpio, fiz o treinamento de mentoria, me ajudou demais, porque eu acabo hoje eu faço trabalho de mentoria que eu não fazia, e eu acabava fazendo essa mentoria instintivamente no meu curso, né, mas eu não tinha criado um processo de mentoria ainda. Então, isso me deu muita segurança. Né? Parabéns pela iniciativa de vocês com relação a criar mentorias para empresários. Eu acho que isso é muito acolhedor, isso é muito humano. Né? Isso mostra realmente o propósito de vocês. Né? Acho que esse é o momento em que as pessoas estão se colocando de verdade, né, em ajudar as pessoas, e vocês fizeram isso com muita naturalidade, né? Acho que isso também foi muito legal, né? As pessoas nas minhas redes sociais estão ali, eu tô criando vários conteúdos legais, dicas de reuniões, dicas de vídeos. Nós vamos ter na quinta-feira agora um evento de pitch de vendas online, ao vivo, com interações para falar desse modelo de pitch de vendas novo, né, que quer vender uma ideia em pouco tempo, quer criar engajamento, quer criar prospecção no mundo virtual e também que vai servir para o mundo presencial daqui a pouquinho, né, Sandra? A gente não vai, se Deus quiser, ficar eternamente nesse momento que estamos. Então vai passar. Então, que a gente possa se fortalecer, né, e realmente tirar proveito das lives que as pessoas estão criando, dos cursos, dos e-books, né, se fortalecer de coisa boa, para não vibrar tanto nesse medo, nessa insegurança, né? Negativo. Muito bom. Né? Para que a gente possa estar nessa junto. E a gente está junto, e eu agradeço demais pelo espaço, viu? Obrigada, Lena, foi especial. Curtam aí as mídias da Lena, né? Entra nas nossas mídias ali, tem as lives, vai ficar gravado. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente não conseguiu responder aqui, a gente responde lá depois, né, Lena? A gente continua o nosso papo lá. Assim que a gente subir, vai estar no YouTube, no Facebook, no Instagram também. Vai estar gravado. Vocês são muito chique, né? Lena, obrigada. Vocês são top da tecnologia.
Obrigada, você foi sensacional. Espetacular contato Que dona com você, querida. Muito bom, adoro parceira. você e o Jean, tá? Obrigada.